Estamos dando início a mais uma conferência, mais um tema do curso de conhecimento de si mesmo. Este curso tem o objetivo de nos ensinar as técnicas para que possamos fazer um trabalho psíquico sobre nós, um trabalho psicológico e espiritual. Esse trabalho se chama conhecimento de si mesmo e é o objetivo de existirmos. Então, neste curso se entregam muitas práticas. Todas as práticas são comprováveis. São para que nós possamos comprovar, inclusive comprovar se estes ensinamentos são reais ou são algo ilusório. Então, todos nós precisamos comprovar. Não devemos crer. Nós não queremos que ninguém creia em nós. Assim como nós, quando conhecemos esses ensinamentos, não cremos. Nós não acreditamos no que nos disseram. Recebemos as informações e fomos em busca de comprovação. As comprovações que se fazem, a princípio, são assim um pouco, talvez poderíamos dizer, não muito significativas, porém já serve para que nós comprovem que esses ensinamentos são reais. E com a prática, todos nós vamos nos aprofundando nas comprovações e vamos tirando as nossas conclusões, as nossas convicções. Porém, não é a base de crença. Tudo aqui neste curso é comprovável e devemos comprovar, não devemos acreditar. Nós sempre dizemos que crer e não crer dá na mesma coisa e realmente não muda nada dentro de nós se nós cremos em algo ou se nós duvidamos de algo. Não muda nada. O que pode mudar, o que muda é a comprovação. Então, este curso nos ensina a trabalhar nos 3 fatores para a revolução da consciência. Os 3 fatores são o nascimento espiritual, que é um trabalho que se faz com o uso correto, adequado da energia sexual. É a transmutação sexual. Então, é o primeiro fator, o nascimento. Tudo nasce através do sexo. Então, nestes ensinamentos também, vamos aprender a nascer espiritualmente, usando sabiamente a energia sexual. O segundo fator é a morte psicológica. A morte psicológica morrer psicologicamente significa eliminar os defeitos psicológicos. Não é mudar um comportamento externo, não é mudar o conceito, é eliminar o defeito que causa, que nos leva a praticar erros. Então, o defeito
é eliminado. Isso se chama morte psicológica, ou negar a si mesmo. E o terceiro fator é o sacrifício pela humanidade, que é entregar estes ensinamentos a toda pessoa que queira, respeitando o livre-arbítrio, respeitando uma série de aspectos que no decorrer deste tema já foi explicado e nós sempre estaremos esclarecendo. Então, morrer significa eliminar os defeitos psicológicos, eliminar a causa dos nossos erros. O mestre Moria, Francisco de Assis, disse: é morrendo que se vive para a vida eterna. Porém, ele não está se referindo à morte física. E o que acontece é que as religiões usam essa frase, usam esse dito sábio de Francisco de Assis para dar um consolo à pessoa, aos familiares das pessoas que morrem, dando a ideia de que quando a pessoa morre fisicamente, ela vai para a vida eterna. E isso está errado, porque ele não se refere à morte física. Não é toda pessoa que morre que vai para a vida eterna. A vida eterna se conquista com a eliminação dos defeitos psicológicos. Então, é morrendo psicologicamente que se vive para a vida eterna. E morrer psicologicamente é eliminar a causa dos erros, que são os defeitos psicológicos. Então, nós temos 7 pecados capitais. Nós temos os 7 eus causa. Os pecados capitais, como muitas organizações, muitas religiões falam, admitem que temos os pecados capitais. Porém, o que falta é nos ensinar que nós podemos eliminar os defeitos, eliminar esses pecados capitais. E neste curso, nestes ensinamentos, nós aprendemos e compartilhamos as formas, as técnicas, as práticas reais para realmente eliminar o defeito psicológico, morrer psicologicamente e assim alcançar a verdadeira salvação. Não é fanatismo. A salvação é algo possível. E é esse o objetivo da nossa existência. E nós não prometemos a salvação para ninguém. Não vendemos a salvação. É impossível que alguém garanta a salvação para alguém. A salvação, cada um vai alcançar fazendo este trabalho de morte psicológica. Eliminar os defeitos psicológicos, nascer espiritualmente. E isso requer um grande esforço consciente e padecimento voluntário. Então, entre esses 7 pecados capitais, todos
os defeitos que temos, que é a cobiça, o orgulho, a gula, a inveja, a ira, a luxúria e a preguiça. Dentro desses defeitos cabeças de legião, porque são 7 cabeças, são 7 cabeças de demônios, de eus psicológicos. Então, esses 7 pecados capitais se ramificam, se detalham, se expressam de formas mais ou menos sutis através dos nossos centros, dos centros da máquina humana. Os centros da máquina humana são o centro sexual, o centro instintivo, o centro emocional, o intelectual e o centro motor. Então, toda a expressão da nossa máquina humana é expressada através desses centros. Ou nós pensamos, ou nós agimos, planejamos, sentimos um desejo, uma má vontade. Tudo parte de um outro centro. E o estímulo parte desses 7 pecados, de um desses 7 pecados, de forma detalhada, de uma forma sutil. Um desejo mais forte ou um desejo mais fraco. E dentro desses 7 pecados, todos os 7 pecados capitais, está o eu da traição, ou os eus da traição. Em todos os defeitos, em toda a psique, em cada um dos defeitos, existe o eu da traição. E isto está alegorizado no drama cósmico, na paixão e morte do nosso Senhor, o Cristo. Então, dentro desse drama do que o Cristo viveu publicamente na Terra Santa, estão em ação os 3 traidores. E no final, quando ele foi crucificado, quando ele foi julgado, condenado e crucificado, que levou à morte, estavam em cena os 3 traidores, que são Judas, Pilatos e Caifás. Isso é muito bem conhecido por todos. Porém, esses são personagens de um drama cósmico, que esse drama, essa encenação que o Cristo viveu fisicamente, foi para nos ensinar, foi para ensinar à humanidade como que nós temos dentro de nós esses traidores. E quando vai se fazer o trabalho, quando qualquer um de nós for fazer um trabalho, que receba esses ensinamentos e queira praticar, vai se chocar, vai se enfrentar com esses 3 traidores dentro de nós. O Judas, o mestre Judas, fez um papel de traidor, porém ele não é, o mestre não é um traidor do Cristo. Ele desempenhou esse papel. Ele é um mestre ressurrecto e estava no drama
para desempenhar esse papel desse teatro, desse drama cósmico. E esse drama está nos ensinando o caminho da iniciação, o caminho da autorrealização, através da arte. Então, nós aprendemos que esses ensinamentos têm origem nos 4 pilares, que é a ciência, a arte, a psicologia e a mística. Então, a arte é essa arte, esse teatro cósmico, onde foi demonstrado, onde foi vivido esse teatro fisicamente e à luz do sol pelo Mestre Jesus. Isso com o objetivo de nos ensinar, de mostrar o caminho fisicamente para cada um que queira fazer esse trabalho. Então, quando alguém recebe esses ensinamentos e vai praticar, precisa se auto-observar e vai encontrar dentro de si os 3 traidores. Para fazer esse trabalho e fazer com que o nosso Cristo íntimo nasça, se desenvolva e chegue aonde tem que chegar, vão aparecer desculpas, vão aparecer desejos que lutam para nos tirar desse trabalho. Então, aí está o Judas, o nosso Judas interior. Todos temos o nosso Judas interior. Temos o Pilatos interior e temos o Caifás. O Judas é o demônio do desejo. Então, tudo começa com o desejo. Qualquer coisa que se vai fazer começa com surge o desejo de fazer, o desejo de por exemplo, fornicar. Nós já aprendemos e estamos aprendendo que nós precisamos alcançar a castidade e que a castidade não é abstinência sexual. Castidade é praticar o sexo sem a ejaculação do sêmen, sem o orgasmo. Então, quando alguém recebe esse ensinamento e vai lutar para praticar a castidade, vai se encontrar, vai se enfrentar com o demônio do desejo, o desejo de fornicar. E então é preciso lutar e vencer esse desejo. O desejo surge dentro de nós, é preciso que surja para que nós possa optar conscientemente. Então é preciso que surja o desejo para que cada um opte por não ceder ao desejo. E assim deixe de ser escravo desse desejo. E se elimina o eu que causa esse desejo, se ganha então as virtudes, a luz. Assim que nós precisamos lutar contra todos os desejos. O desejo de fornicar é gravíssimo para uma pessoa que quer fazer um trabalho, precisa lutar, precisa eliminar o desejo de fornicar, precisa eliminar o próprio eu da fornicação. Porém, quando se anda pela rua, se vê uma pessoa do sexo oposto, a tendência é olhar, admirar, desejar. É nesse momento desse
quando começa a nos atrair através do centro motor, que o centro motor vai nos levar a olhar para essa pessoa do sexo oposto. É o desejo em ação em nós, o desejo sexual. É nesse momento que nós devemos pedir à nossa Mãe Divina que elimine esse desejo, elimine esse defeito. E assim com todos os desejos, o desejo de emoções negativas, de beber, de fumar, de dançar e tantas outras coisas. Temos o desejo de fumar, é um desejo, porém nós devemos vencer esse desejo. E se vence o desejo pedindo a morte dessa ânsia, desse desejo de fumar, ou beber, ou comer mais. Em todos os aspectos, nos 7 pecados capitais, vão se expressar através de desejo. Então, esse desejo pode nos levar à traição do nosso Cristo íntimo. Se nós cedemos ao desejo, nós estamos traindo o nosso Cristo íntimo. Assim como Judas, o demônio do desejo, traiu o Cristo lá no drama cósmico. Isso estava foi combinado, foi estabelecido que seria assim, que Judas trairia o Cristo, o Mestre Jesus. Isso, uma encenação para nos demonstrar que esses demônios estão dentro de nós. E lá então ele fez esse trabalho, foi externo, para nos mostrar o que nós temos internamente. Então, o nosso Judas interior, o nosso demônio do desejo interior, atua toda vez, ao tempo todo. Ele atua no nosso dia a dia, na nossa vida diária, nas nossas pequenas ações. Nós sempre estamos diante desse demônio e precisamos vencer esse demônio. E se vence com a morte psicológica. Precisamos lutar contra todos os desejos. O desejo é a primeira manifestação. Já surge o desejo, e se nós não estamos em vigília, não estamos atentos, nós automaticamente vamos praticar essa ação. Por exemplo, olhar para a pessoa do sexo oposto. Então, se vence o desejo, o demônio do desejo se vence com a autoobservação e a morte psicológica. Então, se nós não vencemos o desejo e permitimos que o demônio da mente, que é Pilatos, o nosso Pilatos interior, lava as mãos, justifica todos os erros, justifica para poder errar. Sempre nós encontramos justificativas para não fazer alguma coisa ou para fazer alguma coisa. Então, é o que simboliza o lavar as mãos, é se imiscuir da culpa, se livrar da culpa, se desculpar, dizer que não tem culpa, não foi possível. Então, lava as mãos e deixa que o defeito atue, que o defeito
use a máquina humana. Então, Pilatos é o demônio da mente que fica raciocinando, que fica balanceando para ver se faz ou não faz. Por que faço, por que não faço? E então, nesse tempo que esse demônio que está no nosso interior fica raciocinando para ver se vai fazer ou não, se nós não trabalhamos no momento do desejo, não trabalhamos com a morte psicológica, quando surge o desejo, vai para a mente começa a raciocinar e encontrar justificativas, razões para praticar aquele erro. Não trabalhamos quando ele esteja na mente, que ainda é tempo de trabalhar quando está raciocinando, está encontrando uma desculpa, uma justificativa, uma evasiva para executar, para fazer o erro, para cometer o erro. Ainda é tempo de trabalhar, de voltar, pedir à Mãe Divina que elimine esse raciocínio, essa forma de desculpa. Então, ainda é possível pedir à Mãe Divina que elimine. E se pede aqui, não se passa ao terceiro demônio, que é o Caifás, o demônio da má vontade, que deixa tudo de lado e deixa acontecer. Então, esses 3 demônios estão no nosso interior, estão na nossa psique, estão secretamente na nossa psique e atuam diariamente, a todo instante, estão na iminência de nos dominar. Porém, nós podemos dominar esses demônios e vencer o desejo. Quando surge o desejo, é o momento mais propício para se trabalhar a morte, que é brecar esse desejo. Não. Esse desejo é um desejo do defeito. E pedir, Mãe Divina, elimine esse defeito. Elimine esse defeito que me está tentando, me pondo esse desejo. Elimine. E então, se trabalha no primeiro estágio, onde o defeito nos põe o desejo, já ele não vai para a mente, não vai raciocinar, não vai pensar, não vai avaliar, não vai encontrar desculpas, justificativas e, por consequência, também não vai atuar o demônio da má vontade. Então, esses 3 demônios estão em toda a nossa psique, estão em todos os defeitos psicológicos e atuam nos 7 pecados capitais e atuam através dos centros. Então, a auto-observação, nós devemos dirigir aos nossos centros para nos dar conta quando chega um desejo. Então, o desejo surge, se nós não nos damos conta, é porque não estamos em auto-observação. Se nós estivermos em auto-observação, que a observação deve ser com a consciência e nos julgar
nos auto-julgar sem piedade, sem justificar, sem desculpas. Fazer um auto-julgamento sem piedade, não ter piedade de nós mesmos, autopiedade. E não deixar, não permitir que passe aos demônios mais perversos, porque Judas o desejo. É preciso que haja o desejo para que nós veja o defeito. Então, o nosso Lúcifer interior, o nosso treinador psicológico, nos põe o desejo para que nós veja o defeito. Porém, se nós não vemos, ele vai passar ao demônio da mente e em seguida ao demônio da má vontade, e nós acabamos errando, cometendo erros, e assim robustecemos cada vez mais os nossos defeitos. Então, este trabalho que nós aprendemos aqui é um trabalho real. Nós vamos colocar a atenção para o nosso interior, para o que está acontecendo nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, no nosso centro motor, no nosso centro instintivo, no centro sexual. Vamos colocar a atenção e ver com esse sentido da autoobservação, porque a autoobservação é um sentido. Nós podemos dizer tranquilamente que é um sexto sentido, porque nós temos os 5 sentidos ordinários, que é a visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato. Esses 5 sentidos são para perceber o mundo exterior e fazer mudanças no mundo exterior. E o sentido da autoobservação é um sentido que vê a parte interna, que ninguém de fora pode ver, só nós. Cada um de nós vai poder ver usando esse sentido da autoobservação. É um sentido da consciência que está atrofiado por falta de uso. Quando nós começarmos a usá-lo, esse sentido vai se desenvolvendo e com o tempo nós vamos adquirindo mais e mais capacidade de autoobservação. E assim, quanto mais se observa, mais profunda a observação, mais sutil será o defeito observado. E, por consequência, mais fácil de eliminar. Porque um detalhe pequenino é mais fácil de eliminar do que quando se deixa o defeito tomar conta. Por exemplo, a ira. Se nós percebemos antecipadamente algo que vai dar origem a um insulto, por exemplo, insultar uma pessoa, se nós percebemos isso com antecedência, é mais fácil de frear a ação desse detalhe, desse defeito. É mais fácil do que quando já estamos insultando, porque aí já o orgulho entra em ação e já não quer ceder. O orgulho não nos deixa voltar atrás. Depois que iniciamos uma briga, o orgulho não nos deixa voltar atrás, dar o braço a torcer, como se diz.
Então, este trabalho é um trabalho real. E neste curso se dá as práticas, as técnicas para se fazer esse trabalho real. Um trabalho de autoconhecimento. Um trabalho de conhecimento de si mesmo. E conhecer-se a si mesmo é, então, trabalhar, saber sobre si, conhecer o seu interior. E nós podemos conhecer uma outra pessoa fisicamente, temos uma ideia, conhecemos a imagem dessa pessoa, mas jamais nós conhecemos os seus desejos íntimos, seus pensamentos. Assim como outras pessoas têm uma imagem de nós, uma aparência, que pode ser uma aparência boa, podemos nos apresentar como uma aparência boa de alguém digno, de alguém honrado, porém, intimamente, nós podemos não ser. E isso, externamente, outras pessoas não veem, e nós sim podemos ver, podemos, através desse sentido da autoobservação, encontrar os nossos defeitos psicológicos e ir pedindo à nossa Mãe Divina que elimine, que mate esse defeito. Então, no drama cósmico, a Virgem Maria, a mãe de Jesus, o Cristo, fez o papel nesse drama daquela personagem, da Mãe Divina. Essa Mãe Divina nós temos a nossa Mãe Divina, que está junto sempre, que está sempre junto de nós, assim como a Mãe de Jesus não abandonou ele lá na cruz, ficou junto até o final. A nossa Mãe Divina também não nos abandona, porque ela tem o seu trabalho a fazer, e nós o que temos que fazer é observar e pedir a ela que elimine o defeito. Então, a nossa Mãe Divina está sempre junto de nós. Então, aconteceu esse drama para mostrar para a humanidade como fazer um trabalho. E cada pessoa que enfrentar esse trabalho vai enfrentar os seus defeitos internos, os seus eus, vai enfrentar-se com esses 3 demônios, esses 3 traidores que traem o Cristo íntimo. E então esse ensinamento foi nos passado e dessa forma, e é por isso que não se perdeu, porque está aí nas escrituras, porém está alegoricamente, está em parábolas, está dessa forma. E cada pessoa que for fazer esse trabalho vai viver esses acontecimentos que o Cristo viveu fisicamente, vai viver no seu mundo interior, vai viver as tentações do demônio do desejo, que vai nos tentar para que nós errem. O demônio da mente vai nos tentar para que nós justifique, lave as mãos e continue errando. E o da má vontade vai nos tentar, vai nos levar a não fazer nada, deixar que aconteça. Então, reforçamos, estes ensinamentos são ensinamentos reais, não são teorias, são
são teorias, porém são teorias comprováveis. Nós, cada um, podemos comprovar e devemos comprovar, para não ficar com mais uma teoria na cabeça, podemos dizer. Então, esses ensinamentos são reais. Na descrição do vídeo, nós temos um link que leva a um grupo no WhatsApp, onde se pode interagir conosco e nós enviamos alguns PDFs, alguns esclarecimentos. Se pode conversar, conversa direta através de chamadas de vídeo, chamadas de voz, em grupo. Nós podemos dar todo o esclarecimento, podemos acrescentar muitas coisas, formas, detalhes deste ensinamento. E o nosso número é este: 55 é o Brasil, 62 a região, 91, 92, 93, 5 é o nosso WhatsApp ou Telegram. Mais 55 é o Brasil, 62 91 92 93 55. Muito obrigado e todos bem-vindos. Até a próxima.